bem-vindas. Não sei se tem meninos aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Então, não sei se só estamos em mulheres ou se temos homens aqui também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que eu considero essencial para uma pessoa que deseja se desenvolver como líder ou mesmo para quem já está ocupando essa posição. Muitas vezes a gente tem alguns olhares tardios para algumas coisas, em busca de conhecimento, em alguns casos, mas é sempre bom quando a gente consegue aí ter um treinamento, algo voltado para esse olhar que eu vou trazer para vocês hoje. Muitas pessoas consideram o tema um pouco supérfluo, acreditam que a imagem ela não tem relação com o crescimento de carreira, com o ganho financeiro. E quando eu comecei o meu negócio Mary Kay há 13 anos atrás, a Mary Kay já trazia esse posicionamento de imagem estratégico para uma liderança. Então, naquela época, nós tínhamos o famoso blazer vermelho, né? O vermelho, ele é uma simbologia de uma cor que traz poder, é uma cor que é chamativa, é uma cor que traz ascensão, é a fome, né? Então a Mary Kay colocou isso na empresa. Por muitos anos nós tivemos, e obviamente a gente já sabe que a Mary Kay optou por um dress code, onde cada uma das líderes, cada pessoa possam ter liberdade de escolha, né? Escolher de forma com o seu estilo, com o seu perfil, a roupa que deseja usar. Mas como esse treinamento são para homens e mulheres que desejam crescer, desejam se desenvolver, eu vou trazer aqui algumas estratégias de imagem para que você aplique no seu dia a dia. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês durante o treinamento, então eu vou pedir que vocês tenham realmente papel e caderno na mão, papel e caneta na mão. Quem usa o celular, o bloco de notas aberto, para que a gente realmente faça aqui um bate-papo e para que seja intuitivo para vocês, para que vocês depois possam aplicar. Para quem não sabe, além de ser diretora e consultora da Mary Kay, eu fiz uma formação de imagem corporativa com a Raquel Jordan, que é uma especialista em imagem, há 11 anos atrás. E eu aplicava e sempre apliquei esse treinamento com um workshop de imagem profissional para as empresas. Então, faz muitos anos que eu faço esse trabalho, mas eu nunca me posicionei como. Então, agora eu resolvi dar alguns treinamentos, assim, com posicionamento estratégico na minha área para isso, tá? Então, para quem não conhecia esse pedaço de mim, estou me apresentando. Vamos lá, meninas. Quando a gente fala de imagem, deixa eu só apertar aqui que eu não estou conseguindo. Ah, passou, né? Quando a gente fala de imagem, muitos acreditam que a imagem é só sobre vestir-se bem, e não é, tá? Você já parou para pensar que a sua imagem, ela tem a ver com a sua presença, com a sua postura, com a forma como você se comunica, e isso vem antes mesmo da gente abrir a boca. Então, as pessoas, ela tem uma primeira impressão sobre você quando você chega em um ambiente, antes mesmo de você falar. Então, se você observar no nosso mundo Mary Kay, quando vai uma diretora, uma líder, uma nacional dar uma palestra num treinamento presencial ou num treinamento online, você começa a observar ela no todo, né? O cabelo, a maquiagem, o acessório, a roupa, porque nós somos visuais. E isso já comunica ali um pouco do que é aquela mulher, do que é aquele homem, do que ela quer passar. E isso acontece, gente, de forma, como que eu vou dizer, inconsciente. A gente não traz isso para a consciência o tempo todo, mas inconsciente a gente já está formando uma opinião sobre aquela pessoa. E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? E o que que é a imagem, né? A imagem, ela traz uma percepção. E com essa percepção, eu crio um posicionamento, e através desse posicionamento, eu tenho resultado, tá? Então,
esses três pilares, gente, quando a gente fala sobre percepção, né, é a capacidade do cérebro de interpretar e organizar os estímulos recebidos pelos sentidos. E a visão, quando a gente olha para alguém, a gente já está ativando um sentido dentro do nosso cérebro. Quando eu escuto, eu estou ativando outro. Quando eu chego num ambiente e eu sinto o cheiro, eu ativo outro. A Mary Kay acabou de lançar uma fragrância com estímulos da alegria, da felicidade. Então, tudo isso é validado pela neurociência, como a Mary Kay bem trouxe nesse lançamento, pela nossa capacidade cerebral. Tá? E quando os nossos sentidos recebem alguns estímulos, nós temos milésimos de segundos para pensar. Então, a gente tem aqui a parte da razão e a gente tem a parte da emoção. Na parte da razão, são 40 milésimos de segundos. E na emoção, são 12 milésimos de segundo. Então, a gente primeiro sente e depois a gente pensa, tá? Isso é neurociência. E a percepção é a primeira exigência da competitividade. Então, quando a gente é percebido num ambiente, de certa forma, nós estamos competindo pela atenção daquela pessoa. Por isso que é tão importante quando a gente vai num evento, fazer um evento corporativo, Mary Kay, a forma como a gente se veste, que a gente se posiciona, vai ser a forma com que as pessoas nos percebem e a retenção da atenção que a gente tem daquelas pessoas que estão nos recebendo e nos percebendo. Aqui tem um QR Code onde o Eugênio Mussac ele fala mais sobre percepção. Se você quiser fazer a leitura desse QR Code depois, né, do nosso treinamento aqui, você ler mais sobre o que é percepção, fiquem à vontade, tá bom? Vai ser um prazer compartilhar esse material com vocês. E qual é a mensagem que a nossa imagem transmite, né? O que faz uma líder ser inesquecível? Eu trouxe aqui a nossa Master Líder, né? Não podia deixar de falar de Mary Kay Ash. Por quê? A Mary Kay Ash, ela é uma líder, foi uma líder, né? Que deixou um legado que nos inspirou, nos inspira até hoje, mas que ela teve sempre atenção aos detalhes. Então, se você olhar todas as fotos de Mary Kay Ash, ela sempre vai estar com o cabelo impecável, ela vai estar usando suas joias, ela vai estar usando seus blazers, seus tailleurs. Muitas vezes ela estava eu esqueci o nome agora, gente, me falhou a memória aqui. Aquela estola, né? Esqueci o nome, me fugiu da memória. Mas sempre muito bem vestida, sempre muito impecável. Então a Mary Kay trouxe isso para nós. Por isso que eu disse que a minha primeira ligação com vestir-se bem para se posicionar, veio da Mary Kay. Eu aprendi isso quando eu comecei o meu negócio Mary Kay. Então, eu quero propor um exercício para vocês, que vocês fechem os olhos e por 10 segundos vocês imaginem uma líder que você admira. Pode ser alguém que você conhece da Mary Kay ou pode ser uma figura pública, tá? Então pense quem que é essa líder que você admire. E aí me diga como essa pessoa se veste. Como é a postura dela? Ela transmite confiança para você? Você confia nela como líder ou da equipe Mary Kay, ou se é uma pessoa pública como líder do segmento que ela atua? Quem aqui pode abrir o áudio e dizer quem foi a pessoa que você pensou e quais foram esses pontos que eu coloquei aqui para você pensar? Gente, eu não estou no monólogo, tá? Vocês não me façam passar vergonha aqui, compartilhem. Quem que É pode Michelle dizer? Obama. Michelle Obama. Muito bem colocado. O que que te trouxe da postura? O que que ela transmite para você? A Michelle Obama, ela sempre está extremamente elegante, mas ela se veste de uma forma mais sóbria, né? Então, Sim, mesmo ela se vestindo de uma forma mais sóbria e de forma elegante, ela ainda transmite autoridade. muito obrigada, Regina, por compartilhar. É essa percepção que eu quero que vocês tragam.
trazem, tá? A Regina trouxe a percepção dela, do olhar dela sobre a Michelle Obama. E é uma mulher, né, que traz, sim, um posicionamento de mulher autoritária, mas não autoritária no sentido pejorativo da palavra, né? Mas aquela autoridade que transmite, ao mesmo tempo, uma elegância, um respeito, um poder, né? E a verdade é que o nosso cérebro associa muito a nossa imagem à credibilidade. Então, com certeza, o que a Michelle Obama construiu trouxe para ela, para se posicionar nesse mercado para as pessoas, credibilidade, confiança. E eu tenho certeza que se a Michelle Obama der uma palestra, né, participar de um talk show de moletom, isso vai ter um impacto, mas ainda assim as pessoas vão respeitar ela, porque ela já chegou em um nível que ela construiu essa credibilidade. Mas vai ser muito difícil vocês verem a Michelle Obama de moletom. Eu já vi ela de tênis, mas nunca de moletom, né? E quando a gente fala sobre essa associação, o que a sua imagem está comunicando sobre você. Então a gente vai falar sobre isso agora, né? Como você quer ser lembrada? Como você quer que num comentário, numa rodinha, lá dentro de Mary Kay, as pessoas lembrem de você? E quando a gente fala de lembrar, gente, quando a gente fala de imagem, lembra que nós estamos falando sobre postura, sobre comunicação, sobre comportamento. Então, vai ter aquelas pessoas que vão ser lembradas porque ela é fofoqueira, porque ela fala mal dos outros, porque ela é uma pessoa que arruma briga com todo mundo. Então, a gente não quer ser lembrada com isso, né? Então, como eu quero ser lembrada? Nossa, olha aquela pessoa que eu admiro, cara, como é uma pessoa dócil, como é uma pessoa elegante, como é uma pessoa que respeita o espaço do outro. Tudo isso é imagem que as pessoas constroem da gente. E o posicionamento não é sobre o que falamos, sobre como somos percebidos, tá? E aí eu vou trazer 3 pontos aqui, gente, de uma metodologia que eu desenvolvi, trazendo para o meu contexto, para a minha realidade, o que eu considero importante. Então, quem você é e o que você quer comunicar? A gente fala isso na parte de identidade. No posicionamento, como a sua imagem reflete o seu papel no mercado que você atua? E como alinhar sua essência pessoal à estratégia da empresa, trabalhando a sua autenticidade? Eu posso modelar a Tati, né? Eu posso pegar a Tati, eu lembro muito bem quando eu a conheci, a Tati tinha um jeito mais, como que eu vou dizer? Mais séria, né, de trabalhar. E nas palestras dela, ela trazia essa autoridade, mas de uma forma mais fechada. E eu lembro que durante o passar do tempo, a Tati foi dizendo assim: agora eu estou elaborada, minha filha. E de fato, a Tati desenvolveu um perfil que ela traz confiança, credibilidade, ao mesmo tempo, ela aprende a gente ali no treinamento, ela consegue trazer isso, mas ela traz uma pitada de diversão, né? Ela traz aquela questão da mulher que está no seu papel líder, que está no seu papel mulher, com intensidade, ela é uma pessoa muito intensa, mas ela trouxe essa malemolência ao passar do tempo. Então, isso é o que a Tati me transmite. Tati, eu não sei se eu estou falando besteira aqui do que você me transmite, mas é um pouco da nossa vivência desde lá de trás, quando você foi dizendo, hoje eu sou uma pessoa elaborada, né? Então, esse desenvolvimento pessoal que ela traz. Mas é uma mulher muito autêntica. Eu não consigo ser no palco e fazer exatamente o que a Tati faz. Porque se eu interpretar esse papel, eu vou estar interpretando alguém que não sou eu, não é a Paula. Assim como a Paula tem um jeito ali de dar uma aula, de dar uma palestra, de cativar as pessoas. Então, quando a gente fala, gente, de se modelar ou se inspirar, não é para você fazer exatamente o que a pessoa faz. É para que você se inspire sem perder a sua autenticidade. Isso é muito importante e principalmente eu vou dizer dentro de Mary Kay, porque isso traz um negócio para a gente que não é o tema dessa aula, mas não foge dela, que é a comparação. Eu não posso me comparar com o outro, tá? E a identidade, quando a gente fala de quem somos como líder, né? O que traz para mim no papel identidade? Como que eu trabalho isso? Autoconhecimento e clareza de valores. Como os seus valores refletem a sua liderança?
O que a torna única como líder? São duas perguntas para você trabalhar em você, né? Quando a gente fala da identidade na minha imagem. No perfil comportamental, e eu vou falar um pouco sobre isso, né? A gente tem ali os 4 perfis comportamentais predominantes que a gente sabe que são dominante, influente, estável e analítico. Quando a gente traz ele para a imagem, vocês vão perceber que as pessoas analíticas, elas se vestem completamente diferente de um perfil influente. Na roupa, a pessoa transmite isso é muito claro, tá? E quando a gente traz para os arquétipos femininos, nós temos 4 aqui que eu vou depois explorar ele um pouco mais para vocês, que é a rainha, a guerreira, a inspiradora e a cuidadora, tá? E num exemplo prático aqui, líderes de sucesso dentro da Mary Kay que construíram uma identidade forte e consistente. Isso é para vocês fazerem um exercício, tá? Anotem aí quem são as nacionais hoje que traz essa identidade forte, consistente que te inspira. É para inspirar, para modelar, mas não é para você querer ser exatamente igual, tá? Quando a gente fala do arquétipo da rainha, tá? Quando a gente vai para isso, o que que a gente traz, tá? Nesse arquétipo? Autoridade e elegância. Então eu já sei, né, quem são as líderes, quem são as nacionais que estão dentro desse arquétipo. Eu vou explorar ele aqui um pouco mais e aí vocês vão dizendo aqui, né, se faz sentido e de quem vocês vão lembrando, tá? A rainha, ela impõe respeito, passa confiança e normalmente a sua vestimenta é mais clássica e estruturada, tá? Então é a líder forte, ela quer transmitir poder, credibilidade, ela sabe se posicionar com firmeza, mantendo a postura de liderança com equilíbrio. E aí ela vai trabalhar ali a inspiração, né? Entre exigências e inspiração. Uma líder autoritária, mas ela também trabalha o inspiracional. Sua presença ela é marcante, é respeitável e ela impõe a autoridade sem ser rude, sem ser uma cavala. A rainha não combina com o cavalo, gente. Quais são os riscos se essa pessoa não souber interpretar bem esse arquétipo? Pode parecer uma pessoa distante, fria, inacessível, se ela não equilibrar firmeza com empatia, tá? Quem é o exemplo Mary Kay para você dessa líder que tem o arquétipo da rainha? Quem pensou num nome aí e quer me compartilhar? Quem pode falar? Isabela Costa Nova. Olha, a Isabela está no arquétipo da rainha. Ela já é nossa rainha, né, gente? Quem mais pode dizer outro nome? Tem mais, gente? Mais alguém? Acho que não, né? Então vamos para o próximo. Qual é a postura dessa pessoa? Elegante, altiva, fala pausadamente, né? E ela é confiante. E quais tipos de roupas ela gosta de usar? Ou ela pode usar dentro desse arquétipo? Roupas estruturadas, cores sóbrios, como vinho, azul marinho, preto, branco e acessórios sofisticados. Me veio uma pessoa que está aqui, mas vocês não falaram o nome dela, mas eu vou deixar vocês pensarem aí para não ficar dando tanto spoiler, né? Bom, a gente tem um segundo arquétipo, que é o arquétipo da guerreira, tá? A líder guerreira, ela inspira pelo exemplo, ela opta por roupas práticas, mas com presença marcante, tá? A guerreira, ela traz a força e a superação. Ela é determinada, ela é resiliente, ela não aceita desculpas. Ela ensina pelo exemplo, mostrando que tudo é possível com esforço e persistência. Ela motiva a equipe com energia, garra, disciplina, e ela é ótima para despertar ação nas consultoras, tá? Quais são os riscos? Pode ser muito exigente ou impaciente com quem não acompanha o ritmo dela, tá? Isso é um ponto. Qual é a nacional, a diretora que você vê nesse perfil, na guerreira? Qual é o exemplo? Quem quer me trazer aqui um exemplo de uma nacional, de uma diretora guerreira? Quem pode compartilhar comigo?
Eu penso na Priscila Siqueira, que é minha diretora. Ela não é nacional, mas ela é minha diretora. Muito bem. E para você, esse arquétipo combina com a Pri, certo? Certo. Maravilha. Mais alguém? Gente, vão participando, tá? Vão participando, que eu falei, não é um monólogo. Pode contribuir comigo aqui. A Qual que é a Tati. postura da guerreira? Ela é expressiva. Paulinha, elas estão Oh, comunicando muito com você pelo chat também, viu? ai, gente, eu não tô Você conseguindo não ver o chat, consegue ver o Tati. chat? Não, Então, é não só para você tô. saber, porque elas estão participando sim, mas muitas não abrem o áudio. Entendi. Gente, então abre o áudio, porque senão eu vou me confundir toda aqui que eu tô passando. E aí vai ser melhor vocês falarem. Pode falar, não se envergonhem. Eu Vão A penso, trabalhando Tati, já os seus eu penso na arquétipos. Maria Lúcia. Ela não está mais como ativa, mas Muito é a bem, primeira pessoa que eu Isabel. conheci. Exatamente. Você sabe que é uma pessoa que eu sempre lembro quando eu vou falar desse arquétipo, porque ela transmite exatamente isso. Obrigada por trazer, Isabel. Essa pessoa, né, esse arquétipo, ele traz ali uma postura expressiva, gesticula bastante, tom de voz forte, enérgico, né? Ela tem as cores, né, são práticas e funcionais, são tons quentes, vermelho, laranja, dourado e cortes modernos, tá? Gente, quando a gente fala de arquétipos, quando a gente fala de perfil comportamental, isso vale para os arquétipos também. Tem líderes que têm um pouquinho de cada e tá tudo bem, né? Mas sempre vai ter um que predomina mais, tá bom? Aí a gente tem a líder inspiradora, que trabalha carisma e motivação, tá? Essa líder, ela conquista pela energia positiva, pelo carisma, pela comunicação envolvente. Ela sabe motivar, encorajar, criar conexão emocionais fortes com a equipe. Ela possui uma presença marcante, cativando pelo brilho pessoal e pelo entusiasmo. Quais são os riscos que ela tem? Pode ter dificuldade em impor limites e ser vista mais como amiga do que como líder. Então, isso às vezes pode estar acontecendo com você, né? E quem é essa líder na Mary Kay? Quem que você pensa que é a líder inspiradora, que tem essa conquista, sabe motivar, possui essa presença, mas que corre esse risco que muitas vezes traz ali o lado afetivo muito maior e acaba perdendo um pouco da mão, tá? Então pensem, se vocês quiserem abrir o microfone, essa é a hora de falar, tá? Ela tem uma postura também expressiva, calorosa, voz animada, tem um sorriso frequente, é um sorriso fácil, né? A imagem, ela gosta de cores vibrantes, rosa, amarelo, lilás, brilho, peças fluidas e muito feminina, tá? Então vão anotando, meninas, dentro desse perfil, né? Desse arquétipo, quem são essas líderes. E por último, a cuidadora, a líder cuidadora, que trabalha ali a empatia e o apoio. Ela lidera pelo afeto, pela proximidade, sendo uma mentora e guia para a sua equipe. Ela gosta de ajudar, de acompanhar o crescimento das consultoras, tendo um olhar humanizado. Seu time sente acolhido, seguro do lado dela. Quais são os riscos? Ela pode ter dificuldade em cobrar resultados e evitar conflitos para não desagradar. Gente, sabe que é muito legal quando a gente traz os arquétipos e os riscos? Se você se vê dentro dele, você já sabe o que você precisa melhorar. Olha que interessante. E aí, no final, vou trazer um exercício para você construir o seu posicionamento de líder. E aí, eu vou dar uma atividade para vocês fazerem nos próximos 30 dias, para que você se repagine, para que você apareça uma nova mulher ali dentro da sua essência, sem perder a sua autenticidade, né? Quem é o exemplo Mary Kay de cuidadora? Quem é a mulher Mary Kay, a líder Mary Kay, que traz esse arquétipo? Qual é a postura dela? É doce, é paciente, tem um tom de voz suave, acolhedor. Tem uma nacional, eu não lembro se ela já aposentou, mas ela me transmite muito isso, que é a Dagner Kelly, né? Ela é uma pessoa que olhava para ela, ela trazia esse ponto.
Sempre ali, o tempo todo. Andréa Ponte-Rocha também, né? Qual que é a imagem dela? Roupas delicadas, tecidos leves, cores suaves, bege, azul claro, rosa suave, acessórios sutis. Não é uma pessoa marcante, né? Que vai marcar a presença. Bom, finalizamos aqui os arquétipos, tá? Eu tô riscando aqui na tela, não sei o que eu fiz, que eu risquei de amarelo. A gente vai falar sobre posicionamento. Como você se comunica e se apresenta. Construção da presença executiva. Gente, quando a gente fala de carreira, Mary Kay, de liderança, eu estou construindo uma presença executiva no mercado, num posicionamento para as minhas clientes, para as minhas consultoras e dentro de Mary Kay e dentro do mercado global, do mercado geral, né? Então, quando eu vou, sei lá, vou fazer um cadastro numa empresa, eu vou me apresentar, você se torna uma executiva, você é uma líder dentro de uma multinacional. Então, como a vestimenta e a aparência transmite profissionalismo e credibilidade, é sobre isso que a gente precisa trabalhar na nossa imagem. E na comunicação, o tom de voz, a postura, a escutativa no desenvolvimento da equipe, tudo isso é correlacionado como eu me comunico, como eu me apresento, dentro do posicionamento, tá? E aí tem a relação com o comportamento, atitudes que reforçam ou prejudicam a sua liderança. Gente, eu risquei a tela aqui, não sei se está aparecendo esse amarelo riscado para vocês, não sei o que eu fiz na tela do computador, tá? A importância da vestimenta e da linguagem corporal. Quando a gente fala de um código de vestimento, dress code, mais conhecido como dress code, né, para líderes, é como que eu uso cores, modelagem e acessórios de forma estratégica. Então, a gente sabe que a Mary Kay tem uma cor predominante rosa. É todo mundo que gosta de usar rosa? Não. A Mary Kay colocou a cor rosa como um padrão de vestimenta nossa? Não, né? A Mary Kay, quando tinha o traje sugerido para as líderes, tinha o vermelho, que era na ascensão da liderança, e depois houve várias cores de traje, assim como acontece das nacionais. Antes era azul, agora tá lilás, já foi roxo, né? Já foi cinza. Então a gente tem várias cores aí. Então a gente tem a liberdade de transitar entre elas. Então, o que eu desejo passar, o que eu desejo comunicar na minha imagem, né? E quando a gente fala da vestimenta, é a modelagem, é o acessório, é a cor, é o como eu uso isso, o exagero, tudo vai comunicar alguma coisa, tá? E eu posso fazer isso de forma estratégica. Posturas e expressões faciais, o que a sua linguagem corporal comunica? Gente, é muito simples. Se a gente está num treinamento, se esse treinamento fosse presencial, o tempo todo a pessoa que está palestrando, ela está observando a palestra. Normalmente a gente busca um ponto fixo, porque se a gente for olhar o que as pessoas estão comunicando pela postura, pela comunicação não verbal, isso pode ferrar com a palestra de alguém, sabia disso? Por quê? Vai ter pessoas que vai estar assim na cadeira, ó. Aí você fala, desculpa a expressão, né? PQP. Essa pessoa tá aqui, eu não tô conseguindo agradar ela, porque ela tá quase dormindo, tá cansada já. Vai ter pessoa que vai estar com o braço cruzado o tempo todo. Quando a pessoa está com o braço cruzado o tempo todo, ela não está aberta para ouvir aquilo que você está dizendo. Isso é comunicação não verbal. Vai ter pessoas que vai estar assim, sabe? A pessoa está tipo assim, nossa, não sei se tá, não sei, né? Tipo, não tá me agradando tanto, tô cansada de ouvir, não quero mais ouvir ela. Então, a gente precisa melhorar a nossa postura. Sabe por quê? Isso comunica para quem tá dando uma palestra algumas coisas, mas e que comunica para você? Você sabe que comunica para o seu cérebro? Tudo isso que eu falei. Então, se você tá lá cansada, sabe qual vai ser a sua absorção de aprendizado numa postura como essa, num treinamento? Gente, vai ser 2, 3%. É horrível. Você tá ali, você investiu tempo, você tá aqui na minha aula, você investiu o seu tempo. Hoje você não investiu dinheiro, às vezes a gente paga para ir num treinamento, você investiu em dinheiro. Então, arrumar a postura para você ter uma receptividade daquilo que você está ouvindo é um treinamento para o cérebro que você está numa curva de aprendizado. Você muda a captação do seu cérebro daquilo que você está ouvindo com a sua postura, com a sua linguagem corporal. E isso também é neurociência, tá?
Como você gostaria que as pessoas descrevessem você após os primeiros 30 segundos de contato? E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? Ô, Tati, tá me incomodando esse negócio amarelo aqui, mas eu verdadeiramente não sei o que eu fiz. Tá Eu vou aparecendo tentar para tirar, vocês? tá? Tá, Tá tá bom. aparecendo. Eu vou tentar tirar. Nossa, eu não sei o que eu fiz aqui. Gente, aqui eu coloquei a imagem de um homem, porque eu não sei se tem homem aqui no treinamento, mas agora eu quero que vocês abram a boca aqui para falar comigo. O que essa imagem transmite para você? Se um consultor Mary Kay chegasse vestido dessa forma, o que ele traria para você? Qual é a percepção que você teria? De nenhuma credibilidade. Não traz credibilidade. O que mais? Parece que ele vai para onde? Trabalhar, sei lá, em qualquer outro lugar. Mas Passear. eu não comunico uma imagem Mary Kay. Não, Ah, para com mim também, certeza não. Como, para mim Muito também bem. É o que o parece. Chupita. como uma pessoa que trabalha com beleza não traz autoridade nenhuma do que ele vai falar. Muito bem. Obrigada, meninas. E agora? Transmite Bruno, confiança. Confiança. Que mais? Ele Ah, uma trabalha com beleza, elegância. porque ele está ornando, né? Então, ele está ornando, são cores sóbrias, tudo. Então, ele transmite elegância. Elegância, muito bem. A percepção, gente, traz conforto para sua mente quando você recebe uma pessoa dessa, ela vai começar a falar de beleza, ela vai te ensinar alguma coisa. Na primeira impressão, ele pode transmitir assim, eu só quero te vender. Na segunda imagem, ele traz o acolhimento. Eu quero te ajudar. Então, essa percepção muda quando a gente se veste de uma forma estratégica. Até na hora da compra, a cliente consegue trazer isso. E essa pessoa, essa mulher? O que que te traz? Essa Sacoleira. mulher é, Muito bom. Eu já passei aqui a segunda imagem, já deu tchut aqui em mim. E na segunda imagem, gente, o que que traz? ela é despojada, porém ela é bem elegante. Ela passa uma imagem de uma pessoa de classe, sabe? De postura. Então, obrigada. Essa é a comunicação que a gente vê na percepção visual, é o que o nosso cérebro percebe pelo visual, tá? Os 30 segundos de contato. Esses 30 segundos, na realidade, eles são 7 segundos que a pessoa tem lá no cérebro dela a primeira comunicação de quem você é para ela. Só que nessa estratégia, gente, quando a gente olha para essa imagem, o tempo todo o cérebro vai trabalhar as duas percepções. Na primeira imagem, só quer me vender, não tá de acordo, tá falando uma coisa, tá vestindo. O tempo todo seu cérebro já vai repelir coisas sobre aquela pessoa. Então, durante uma reunião, Nana, você demora tempo para vender ali. Quando você se posiciona, você se veste bem, nem desconto a pessoa pede. Isso é estatístico, isso é comprovado, comprovado, tá? Foi feita uma pesquisa em Harvard que um cara investiu 160 mil dólares em roupas caras mesmo. Um Rolex, uma roupa de alfaiataria, um carro, ele, né, mudou o carro dele e ele vendeu o serviço dele que ele prestava 10 vezes mais caro quando ele investiu na vestimenta, no posicionamento estratégico através da imagem, tá? E aí, qual delas que você faria negócio? Às vezes, a pessoa, a cliente, a empresa faz negócios com as duas pessoas? Pode fazer, no dia a dia ele vai comprar, vai fazer, mas a segunda imagem, você faz um negócio mais rápido e com muito mais confiança e credibilidade, tá? Então, quais são os pontos principais de uma imagem? Aparência, comunicação e comportamento. São 3 pilares que a gente precisa trabalhar para eu criar um posicionamento estratégico como líder. E aí eu vou trazer aqui, olha, a sua percepção, como está a sua foto do WhatsApp, como está as suas redes sociais,
Porque tem gente que coloca foto de biquíni, tem gente que coloca uma imagem ali do cachorro, da tia do papagaio. Se você usa o seu WhatsApp de forma profissional, precisa ter uma foto profissional sua. Se você usa suas redes sociais para trabalhar, precisa estar profissional. E aí eu trouxe foto minha. E hoje muita gente usa IA. Ah, vou tirar uma foto aqui sem maquiagem, sem filtro, sem nada, a IA vai melhorar para mim. Essa é uma foto minha melhorada da IA. Você imagina que essa foto esteja de perfil no meu WhatsApp, que não tá. Mas imagina se tivesse essa foto. Gente, imagina eu chegando no cliente, daqui a pouco eu tenho um cliente para ir. Imagina eu chegando no cliente com essa cara. Ele vai olhar para a foto e falar: "Nossa, ela tinha mais boca, ela estava mais bronzeada, o cabelo dela tá mais escuro, ela tinha uma bochecha mais levantadinha, não é a mesma pessoa." Então não mostra para as pessoas o que não é real. Toma cuidado. Se arruma e faça uma foto profissional. Mas não usem a IA. Tá todo mundo usando imagem de IA, gente. Coloca lá no feed uma IA com um fundo lá no paraíso e não é real. Você está dizendo para o seu cérebro que você não vive aquilo. Essa é uma foto profissional real. Essa é uma foto minha que um fotógrafo profissional. Olha a diferença da minha boca. Olha a diferença do meu queixo, da minha bochecha. Tem muita diferença, então eu preciso tomar cuidado, porque isso diz muito sobre mim, sobre se eu estou vendendo algo que é real ou não, né? Então, sua foto está alinhada à sua imagem real, aquilo que você quer passar e que você precisa comunicar como líder, a gente precisa ter esse cuidado. No posicionamento digital, como a sua presença reflete o seu posicionamento como líder? A gente sabe que Mary Kay é para inspirar muitas mulheres a fazer o negócio. Então, tem mulher que vai inspirar outras mulheres cozinhando e atendendo ali um pedido Mary Kay. Olha, eu tô cozinhando, tô aqui com meu filho tá brincando enquanto eu trabalho. Então, você tenha certeza que você vai inspirar alguns nichos. Você vai inspirar uma mulher executiva mostrando que você está cozinhando com o filho no seu colo? Não vai. Então, qual é o seu posicionamento? Quem você quer inspirar? Qual é o público que você quer atingir? Você precisa ter isso claro na sua mente na hora de você comunicar isso para as pessoas. Ah, eu quero inspirar a executiva, eu quero inspirar a mãe, eu quero inspirar a cozinheira, eu quero inspirar. Por que a Mary Kay traz histórias para gente? De mulheres, né, nacionais principalmente, que já cruzaram um caminho e que vieram de contextos diferentes. A que era mãe, a que era dona de casa, a que era executiva, a que era juíza, a que trabalhava pra caramba, a que era fisioterapeuta. Gente, tem N histórias, porque eu não vivo todos esses papéis. Então, se eu não vivo, eu posso inspirar outras pessoas que me seguem, mostrando a minha realidade, mas eu quero atingir outros públicos, vou mostrar a realidade do outro. Tá? Então, isso é importante no seu posicionamento digital. E aí, você precisa caçar exemplos de perfis fortes, né? Que você tem ali como referência dentro da Mary Kay, que é o nosso nicho, e o que evitar. O que você vai evitar? O que eu preciso evitar mostrar que não vai inspirar? Gente, eu sou uma pessoa que sempre transmiti uma correria para as pessoas. Nossa, a Paula vive correndo para lá, para cá, não para, nananã. Essa sou verdadeiramente eu. Eu não paro. Essa é a imagem que as pessoas têm de mim. Só que de 1 ano e meio para cá, eu tenho trabalhado em mim uma forma um pouco melhor de trazer que eu sou uma mulher autêntica, que vivo vários papéis, que tem uma energia maravilhosa, mas de uma maneira mais leve. Porque durante muito tempo eu deixei de iniciar pessoas que acreditavam que para ser Mary Kay ela precisava ser como eu, porque eu tenho uma presença forte. E às vezes ela entrou com outra, porque eu não inspiro ela. Entende que a gente precisa tomar esse cuidado? Vocês conhecem, gente, esse cara dessa foto? Eu quero trazer para vocês o quanto o posicionamento de imagem traz valor para você e para o nosso negócio, para o seu negócio Mary Kay. Esse cara é um fotógrafo famoso, tá? Talvez vocês vão perceber ele na segunda foto. Eu sigo ele, eu fiz o curso de arquétipos com ele, tá? O nome dele é João Mena. Nessa primeira foto aqui, ele era um fotógrafo, ele cobrava R$ 250 pelo ensaio fotográfico. Você pagaria R$ 250 para esse cara? A imagem que ele traz assim para mim, quando eu conheci e vi esse antes e depois dele, é um chileno, um cara que está fotografando alguma coisa no meio da mata.
Essa foi a imagem que eu tive dele, tá? E essa foto dele aqui? Você contrataria esse fotógrafo para fazer uma foto profissional sua? Quem chuta quanto ele cobra depois que ele trabalhou o posicionamento dele? Quanto custa um ensaio fotográfico dele? Quem sabe e segue ele não fala. Mas me dizem aqui, a primeira ele cobrava R$ 250. Quanto você acha que ele cobra se vestindo dessa forma? Uns 5 Aparência, mil, tudo não? que ele mudou. Não 5 menos de mil? R$ 1.000. Não É, menos de 1.000. 5 mil. Mas Acho que depende 5 também R$ 2.500. mil? do que ele faz, né? Do tipo de foto que ele do tipo de foto que ele faz, mas eu diria que não Acho menos que que 5. 2.500. Muito 2.500. bem. Gente, esse cara, o João Mena, ele cobra R$ 250 mil pelo ensaio fotográfico dele. E as pessoas pagam. É óbvio que ele oferece muito além de uma foto. Ele trabalha o posicionamento daquela imagem, ele faz uma consultoria estratégica, mas ele passou de cobrar R$ 250 e ele passou a cobrar R$ 250 mil, mudando a imagem, o posicionamento dele, trazendo valor para aquilo que ele faz. Então, a gente confia muito mais no segundo profissional, né? Por que que a gente confia mais? Gente, a aparência dele, o posicionamento diz tudo, né? Então, aqui eu trago uma frase: o seu posicionamento determina o nível de confiança que a sua equipe, a sua cliente, deposita em você. E isso é fato. Às vezes, a gente pode usar, inclusive, como estratégia de crescimento, de iniciação o meu posicionamento. Quem quer iniciar um negócio com uma pessoa que a postura dela, o posicionamento dela é reclama, se veste mal pra caceta, só fala mal dos outros, não tá contente nunca com o negócio? Como que você vai atrair um time milionário pro seu negócio se você tem esse posicionamento? Você vai atrair? Vai, gente, você vai atrair gente igual a você, vai ficar naquela masmorra. Ele é tudo no nosso negócio Mary Kay, que a imagem atrai outras pessoas que quer crescer, que tem vontade. Então é importante. Quando eu comecei na Mary Kay, eu investi num tubinho preto e num blazer vermelho que tinha lá para líder. O blazer, gente, ele traz até hoje. O blazer é uma ferramenta de imagem. Ah, Paula, mas é muito sério, todo mundo usa blazer. Cara, compra um blazer descolado, descontraído, investe num blazer poderoso e usa ele sim, porque ele traz credibilidade, autoridade. Ah, tem outras peças que traz tudo isso? Tem camisas. Hoje eu tô com uma blusa que tem um zíper aqui, ela é vermelha, ela tem um caimento legal. Mas se ainda não tem dinheiro para investir em um monte de peça de roupa, investe em uma que vai ser estratégica para você transmitir ali alguma coisa, né? E aí sem perder a sua autenticidade. Como que se destaca sem perder a sua essência? Conhecendo quem você é. Então eu vou trazer 3 pontos aqui, tá? Para você trabalhar. Criando conexão genuína com a equipe, o poder da vulnerabilidade e da transparência. Quando a gente fala, gente, conexão genuína com a equipe, lembra do arquétipo da empatia, né? Não é para você confundir liderança com amizade, tá? Você não pode trazer isso, tá? Porém, o que que acontece? Eu vou conectar de forma genuína com a minha equipe aquilo que eu estou me posicionando, que eu quero construir, sem perder a minha essência. Ah, eu sou vulnerável, eu vou chorar para todo mundo da equipe, eu vou abrir tudo que eu estou sentindo, eu vou reclamar? Não. Ser vulnerável e transparente é trazer para a sua equipe que você também é uma mulher que passa por situações adversas, mas que você venceu. Então, vocês vão ver, eu já ouvi a Tati contando histórias que ela trouxe, inclusive a última aula que ela deu, ela contou a história da infância dela, isso me marcou muito, mas ela já venceu. Ela não chorou as pitangas por algo que ela estava passando. Isso é trazer vulnerabilidade de forma transparente, com autoridade, sem confundir a lamúria, tá? Então, assim, ser vulnerável tá tudo bem, mas entenda como você vai trazer essa vulnerabilidade para sua equipe. Você precisa vencer essa vulnerabilidade, você precisa vencer o processo e aí você traz isso de forma transparente.
ser única sem perder a sua identidade Mary Kay. Então, as pessoas atrelam a gente, mas você não usa rosa porque você é Mary Kay? Não porque você é Mary Kay, né? Você tem sua identidade forte. É isso que a Mary Kay trouxe quando ela tirou aquela coisa do dress code, né? Você pode ser quem você é, mas quem você é num papel executiva, líder, empresária, não é para andar de qualquer jeito. E seja a líder que você gostaria de seguir, né? Lembra que eu falei das inspiração para vocês anotarem quem são essas pessoas, quem são as líderes, tá? E aí a gente vai trabalhar agora, gente, o seu plano de posicionamento. Agora é uma atividade, se vocês quiserem printar a tela, anotar, tá? Primeiro passo. Qual a principal mudança que você precisa fazer no seu posicionamento para ser a líder que você deseja? Isso vocês vão trabalhar nos próximos 30 dias, tá? E aí você vai anotar, você vai listar. Quais são as mudanças que eu preciso ter, tá? E no posicionamento, quando a gente traz, a gente está falando de tudo que a gente falou hoje. Lembra? Da estratégia da imagem, que é a aparência, comunicação, comportamento. Qual será a primeira ação para reforçar a sua imagem e a sua credibilidade como líder? Como você vai garantir consistência nessa mudança nos próximos 30 dias? O começar pelo vestir-se bem é uma delas, porque você já está vestindo ali uma armadura, né? Uma ferramenta. Você já está vestida para interpretar aquele papel, para dizer assim, não, agora eu estou no meu papel de líder. Eu preciso mostrar isso para o meu time, mostrar isso para as pessoas. Então, a vestimenta é uma dica que eu dou para vocês manterem essa consistência, a maquiagem, né? Identifique o seu arquétipo, dos 4 arquétipos que eu trouxe aqui. Qual você se identificou? E aí, vocês lembram que eu coloquei ali as cores de cada arquétipo? O que você acredita que você pode conectar, que você pode vestir, a modelagem ideal para aquilo que você quer transmitir, tá? E por fim, né, cria o seu código de vestimenta pessoal. Empresas no corporativo têm um dress code definido, né? E as pessoas, os funcionários precisam respeitar esse código de vestimenta. Tem empresa que dá uniforme e aí elas obrigam o uso, e quando a empresa não dá uniforme, elas não podem obrigar, não pode ser obrigatório, mas ela trabalha como uma sugestão. Então, se o funcionário aparece de Crocs, por exemplo, né? A empresa pode, sim, dar uma advertência verbal ali, dizer, olha, cara, a gente tem um código de vestimenta, você não está respeitando, você veio de Crocs. A empresa pode mandar embora porque o cara tá de Crocs? Vocês sabem essa informação? Quem sabe me responder aqui? Não pode? Ela não pode, tá? Ela não pode atrelar isso ao desligamento. Por quê? Porque para ela fazer com que o cara venha de sapato, se ela mandou embora o cara que tá de Crocs, ele pode dizer assim, mas eu só tenho Crocs. Se a empresa quer que eu venha de sapato, ela precisa me dar um sapato. O cara pode alegar isso num processo trabalhista. Então a empresa teria que dar. Mas aí é uma boa prática, uma boa conduta do funcionário, porque vai chegar uma hora que a empresa vai desligar aquele cara por N razões. Ela não vai atrelar no desligamento, que é o Crocs. Mas isso pode acontecer. Eu dei um treinamento numa empresa Jamef, transportadora. Nós fizemos o código de vestimenta da transportadora. Eles não dão uniforme, mas a gente fez uma conscientização através dos treinamentos do que podia e o que não podia. Então as pessoas sabem. E aí vai da boa prática e da conduta daquele profissional, tá? Então a empresa pode desligar, mas ela não pode destacar isso. Ela precisa achar outros motivos. Então isso é uma boa prática. Então qual é o seu código de vestimento? O que você vai querer transmitir, né? O que você vai querer passar? Cria o seu. Gente, eu vou usar a Tati aqui como exemplo. A Tati, ela usa acessórios maxi. Ela tem essa coisa da autoridade, uma coisa marcante, saltão. É o estilo dela, ela identificou isso, ela gosta. Isso traz segurança na hora dela falar, dela abordar, dela tá no palco, dela tá com o consultor, dela tá treinando. É o código de vestimenta dela. Qual é o seu? Se eu colocar um colar como o da Tati que tá hoje, vai ficar pegando em mim, eu não consigo estar aqui falando. Vocês entendem? Isso é autenticidade. Isso é um valor da pessoa, isso é dela, não é meu. Aí eu me inspiro muito na Tati, agora eu vou usar
um maxi colar aqui no meu pescoço para dar um treinamento. Eu vou ficar 5 segundos com aquilo, eu não vou conseguir falar com as pessoas. E aí não vai ser eu. Entende como é bom a gente se conhecer? Mas eu me visto tão bem quanto a Tati, pelo menos eu considero isso. Então a gente precisa entender o que eu quero transmitir, o que eu quero posicionar sem perder a minha essência. Então cria o seu. Se inspire no outro, mas cria o seu. Não perca a sua identidade, tá? Sua imagem é o seu cartão de visitas invisível. Antes de você dizer uma palavra, ele já contou a sua história. Em um mundo competitivo, não é vaidade, é estratégia. Essa frase é minha, eu escrevi e o GPT corrigiu. Obrigada, GPT, obviamente, mas é uma frase minha que eu quero deixar para vocês. O meu muito obrigada pela participação de vocês nesse treinamento. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês nessa manhã e que vocês possam colocar em prática, né, tudo que nós falamos, e a mensagem principal é a importância do que um posicionamento estratégico traz no nosso papel como líder Mary Kay. Meninas, muito obrigada. Bem aqui, viu, Tati?